Fala, minha gente, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Eu sou Rodolfo Kapler e este é mais um episódio do Kapler Entrevista. Em ocasião da campanha Setembro Amarelo, eu convidei aqui o querido professor Christian Dunker. Ele é um dos psicanalistas mais conhecidos do Brasil, é professor titular da USP, autor de mais de 10 livros importantes, é também youtuber e hoje YouTuber! nós e hoje nós vamos conversar sobre a atualidade das depressões. Seja muito bem-vindo aqui, professor. É uma alegria conversar contigo. É um prazer, uma honra, Rodolfo. Teu trabalho aí está sendo super inspirador, né? Acho que debates transversais são cada vez mais importantes. E estamos aqui, vamos conversar. Professor, há muitas definições sobre a depressão, né? É um transtorno mental com consequências desastrosas, né, na vida dos indivíduos. E algumas pessoas fazem algumas definições interessantes. Por exemplo, uma das definições que eu achei bem bacana é a do Andrew Solomon, no livro Sim. O Demônio do Meio-Dia. Ali nas primeiras páginas ele diz que a depressão é a imperfeição no amor. Ela altera a capacidade do indivíduo de amar e de permitir-se ser amado. A Uhum. Maria Rita Kell, que é sua amiga, no Tempo e o Cão, ela diz que a depressão é a dor de viver elevada ao patamar da estrutura psíquica profunda. O senhor tem uma definição, né, de depressão no seu livro, uma biografia da depressão, mas como nem todo mundo que está nos acompanhando teve ainda a oportunidade de lê-lo, como o senhor define a depressão? Olha, de fato, esse estudo é uma maneira de desconstruir, né, a unidade da depressão. Na verdade, você, mesmo tendo em vista assim, o código dos transtornos mentais, feito pela Organização Mundial de Saúde ou pela Associação Psiquiátrica Americana, você vai encontrar ali pelo menos 14 tipos, 14 incidências da depressão. Né? Seja ligado a outros quadros, seja como uma síndrome independente. Né? Bom, a gente tem uma série de sinais, né, de signos clínicos para fazer o diagnóstico nesse sentido alargado, né, da depressão, mas tem um que eu acho assim convergente com a psicanálise e muito estratégico, assim, muito preciso, né, que é um sintoma chamado anedonia. Né? A anedonia é a incapacidade ou a perda, né, da experiência de satisfação, de prazer, e aí a gente vai discutir o que é exatamente isso, né? Mas seria então uma debilitação, em termos analíticos, do desejo. Né? Uma dificuldade de relançar o desejo, de articular o desejo, de narrar o desejo, de articular intersubjetivamente o desejo, né? E que, do ponto de vista estritamente assim clínico, não corresponde, do ponto de vista psicanalítico, né, não corresponde a um sintoma, no sentido de uma produção que resolve um conflito. Tá? Por isso que os sintomas clássicos, as ideias obsessivas, as fobias, as conversões histéricas, elas são assim algo meio que apartado do sujeito, que se impõe a ele e que resolve um conflito. Resolve produzindo o sintoma. Né? Daí ele tem um estranhamento com o sintoma. Nesse sentido de sintoma, as depressões não preenchem esse quesito, porque elas são mais próximas do que a gente chamaria de inibições. Né? As inibições são transformações do eu. Né? Então, diante de um conflito, você pode fazer um sintoma. Diante de um conflito, você pode sentir angústia, sentir mal-estar, sentir uma experiência agonística, né? Mas também diante de um conflito, e essa é a solução emergente, né, num certo momento social, né, que a gente pode até discutir, diante de um conflito, você pode criar uma espécie de transformação do próprio eu. Né? Ou seja, não é que eu tenho um interesse e o outro tem um interesse contrário e a gente briga, disputa. Eu me acomodo, né? Eu me transformo de tal maneira a evitar o conflito, a derivar o conflito para outro lugar, a transformar o conflito numa outra coisa. Né? E o preço disso é que, no fundo, eu estou retrocedendo, eu estou
desviando o meu desejo. Né? Só há conflito quando há contrariedades, contradições entre desejos dentro do sujeito, né? Quer dizer, no sujeito e entre sujeitos, né? E entre grupos de sujeitos, se você quiser. Né? Então, a depressão é sinteticamente, né? É um tipo de inibição do desejo que leva à anedonia, à perda, né, da capacidade de experimentar prazer. E aí isso inclui a capacidade de amar, né? O amor é uma fonte, né, de um tipo de prazer muito qualificado, né? Na capacidade de assim circular a sua libido, portanto, o prazer libidinal também ele decresce, e na capacidade de sentir prazer com aquilo que antes, vamos dizer assim, da depressão, você sentia. Né? Eu lembro de um paciente que fez uma definição muito linda da sua própria depressão, ao dizer assim: olha, eu tenho aqueles discos que estão na minha história, meus primeiros namoros, todas as vezes que eu tinha que lembrar das minhas paixões, eu punha aquele disco e aquela música. E daí um dia eu pus aquele disco e aquela música, e aquilo parecia que eu estava assistindo uma paisagem neutra. Aquilo não me causou mais nada. Parecia uma coisa alheia, né? Me causou indiferença. Ele falou: tem alguma coisa acontecendo comigo. Né? Ou seja, não é que você não sente prazer com o que os outros dizem, com o que a sociedade espera, é você não sente satisfação com aquilo que te é próprio. Né? Uma situação bem difícil para as pessoas, né, que enfrentam um quadro depressivo. O senhor costuma dizer que a depressão é um sintoma social, que ela deve ser vista como um sintoma social. Quais Uhum. aspectos da sociedade contemporânea, professor, quais os elementos contribuem mais para o aumento de quadros depressivos? Uhum. Olha, bem colocado, de fato, é essa a tese, né? Ou seja, como é que um sintoma que jogava assim na terceira divisão do futebol dos transtornos há menos de 150 anos, era uma coisa assim, tipo, você tem uma febre, você tem uma depressão. Como é que esse sintoma secundário passou a ser a nossa forma privilegiada de sofrer e hoje a principal causa de afastamento no mundo do trabalho no mundo, né? Dizer, o prejuízo, a quantidade de investimento, né, em antidepressivos, em práticas para tratar a depressão, em políticas públicas de saúde mental, né, é uma preocupação gigantesca. Então, vamos olhar para isso como por que a gente sofre assim e não sofre, sei lá, com a neurastenia, que foi um transtorno que existia no século XIX, ou com o bovarismo, ou com outras nomeações que historicamente a gente pode dar. Né? Então, acho que são três forças que foram produzindo e nos fazendo olhar para a depressão como, opa, isso é perigoso, isso é importante, e é assim que sofre nesse momento. Né? Esse que o Zeitgeist pede da gente, né? O espírito da nossa época. E a primeira, vamos dizer assim, fonte social para isso, a gente associa com o neoliberalismo, né? Inclusive por uma coincidência histórica. Né? Em 73, quando acontece, né, vem a versão 3 do DSM, é também o ano em que o neoliberalismo é aplicado no Chile pela primeira vez. Né? É uma coincidência. Mas daí você vai vendo como que opera o neoliberalismo, como não só como teoria econômica, né, mas como moralidade, como forma de vida, né, que vai dizer para você, olha para a sua vida como se fosse uma empresa. Né? Olha para a sua vida e aqui eu vou dar exemplos, né, assim, para a gente sintetizar o que é essa perspectiva de vida neoliberal. Né? Quer dizer, olhe para a sua vida avaliando-se o tempo todo. Né? Se não tiver métrica, não existe. Se não tiver um feedback, não vale. Se não tiver uma avaliação 360, isso não presta. Né? Segundo lugar, olhe para a sua vida a partir do último capítulo e só. Se estiver rendendo, tá bom. Se não estiver rendendo, a gente despede você. Mas eu tive uma história. Não. Esquece a história, vamos olhar só para o último capítulo. Terceiro lugar, olhe para os outros como se eles fossem competidores, como se eles fossem pessoas que estão interna e externamente querendo pegar o seu trabalho. Então, eles são inimigos, assim, eles são aliados estratégicos, mas nunca desenvolva realmente relações de afeição, de lealdade com esses que estão com você. Quarto lugar, imagine que você está na sua vida laboral numa espécie de videogame.
né? Então, você pode mudar de empresa, não se apegue às empresas, não se apegue às pessoas que estão nas empresas, porque ali cada um só vale pelo que produz, né? Ou seja, bônus erráticos, cultivos, né, dentro de instituições e empresas, né, do ódio de todos os contratores. Para quê? Para aumentar a produtividade. Né? Da raiva. Né? Você fica com raiva, você produz mais. Né? Práticas como vou te dar mais trabalho do que você é capaz de fazer. Mas por que você está fazendo isso? Porque daí eu me sinto culpado, eu me sinto devendo, daí eu avanço, trabalho à noite, trabalho nos feriados, eu vou tentando dar conta de um regime que, no fundo, funciona à base da identificação entre fazer sofrer mais para produzir mais, para aumentar a performance, para aumentar o desempenho. Né? Então, isso vai sendo interiorizado. E daí, o que você vai ter como uma figura emergente na psicopatologia? Um sujeito que está sempre se observando, sempre se julgando, sempre dizendo, opa, minha métrica qual é? Segundo lugar, um sujeito que está sempre em déficit, está sempre inadequado, está sempre dizendo, olha, mesmo que eu sou o super, eu podia ser o super, eu ainda estou devendo, eu preciso puxar mais de mim. Terceiro lugar, um sujeito cansado. Por quê? Porque isso leva ao cansaço, né? Byung-Chul Han. Então, o cansaço, a gente sabe, ele é acalentador para a depressão. Quarto, olha, mude os seus laços conforme a sua carreira. Ou seja, não precisa perder tempo com luto, né? Com desligamento, com dar tchau, né? Muda de um para o outro, porque onde vai pagando mais, você vai. Né? Quinto, acostume-se, né, a um sistema onde, se você não produz, e aceite isso, né? Se você não produz, se você não desempenha, se você não é o melhor, você é um loser, né? Você é um fracassado. Então, a pessoa que lá começa a achar, sou um fracassado, faço avaliações constantes, o meu eu ele tem que se deformar para não criar conflito que não seja orientado para a produção, eu estou num assoreamento de qualidade de relações intersubjetivas, isso é um depressivo. Isso é que esse sistema está esperando e produzindo. E mais, depois que você faz uma depressão, você tem toda uma tecnologia, né, investimentos para ganhar em cima da depressão. Antidepressivos, psicoterapia, etc. Né? As novas psicoterapias, né, as que vêm da década de 70, elas foram desenvolvidas para tratar a depressão. Né? Muito curioso. Olha só, nós criamos e nós ganhamos em cima do que nós estamos produzindo. Mas, em segundo lugar, acho que a gente tem que contar, né, que a gente tem um aumento ainda maior da depressão com a chegada do universo digital. Então, você tem toda uma linguagem, né, todo um conjunto de relações que passa pela hipersociabilidade, passa pela incorporação dos valores neoliberais, passa pela solidão vivida na massa digital, passa por tensões divisivas, né, polarizantes, que vão fraturando teus laços, né, teus laços de amor, teus laços de família, passa pela, vamos dizer assim, hiperdimensionamento narcísico do eu. Né? Então você produz ali a sua bolha digital, mas quando você sai dela, o conflito volta e volta pior, porque você ali criou-se um colchão, né, tentando evitar, né, aquilo que Narciso acha estranho. Né? E, em terceiro lugar, então, essa segunda corrente que vai alimentando, né, a produção social da depressão, vamos chamar assim. Né? E, em terceiro lugar, a gente tem a própria maneira, né, como a gente está tratando a reprodução do desejo, vamos chamar assim. Né? Os nossos ideais, os nossos laços sociais, a maneira como a gente ama e trabalha. Né? Aí, fora, né? Você pode contar até fora da internet e fora do trabalho. O que sobrou? Sobrou a vida em família, a vida social, né? A vida pública. E daí o que a gente tem? Um achatamento da vida pública, né? Que começa a se misturar com a vida privada, e você tem uma dificuldade cada vez maior de lidar com situações crescentes, como solidão. Solidão faz mal para o depressivo. Mas só que a solidão avança por todos os lados. Por quê? Porque você tem um outro processo, né, talvez mais antigo, que engloba, né, a neoliberalismo e digitalização, que é o processo de individualização racionalizante na cultura moderna. Né? Então, cada vez mais indivíduo, né, cada vez mais fechado em si,
cada vez menos comunitário, cada vez menos capaz de desenvolver experiências de intimidade, né, que é o privado compartilhado, e de comunalidade, que é o sentimento de que você é mais um, né, e que você não precisa ser especial para ter dignidade, existir, ter uma vida feliz. Né? Essas duas coisas diminuem, né? Você estreita. Então aí você tem a tempestade perfeita para produzir socialmente, né, a visibilidade dessa forma de sofrer. O senhor mencionou aí as redes sociais, né, como um dos elementos que, enfim, adensa esse sintoma social. Eu me lembro aqui de um recente livro que foi traduzido aqui para o português, né, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, Uhum. e ele aponta para um aumento internacional sincronizado de 150% nos casos de depressão entre adolescentes, né, no período ali de 2010 a 2015. E a tese dele é de que o que causa, o que tem causado esse crescimento vertiginoso é o contato dos adolescentes com as mídias digitais. Eu pergunto para o senhor o seguinte: de que maneira o contato com as mídias digitais, com as redes sociais que se formam, né, dentro das mídias digitais, agravam os casos de depressão? Não só são fatores de impulsionamento, mas como agravam esses casos? Aí, vamos dizer assim, eu diria que não é que a análise do Rai tá errada, mas é um pouco como a análise do Byung-Chul Han, né? Quer dizer, falta combinação dos elementos. Né? Acho que a linguagem digital não faria o que ela está fazendo se ela não captasse, reproduzisse, se associasse com o neoliberalismo, né? Com a capitalização de imagens, com a monetização de ódio, com o orquestramento de polarizações, com a produção, a monetização da imagem das pessoas. Né? Então, o que você diz, faz no seu personagem, né, digital, ele pode representar a fortuna ou a miséria de uma pessoa. Né? Então, tem um traçamento, né, dessas Então coisas. é importante dizer para quem está acompanhando a gente que o senhor dá um passo além aí na questão, né, nessas análises, né, Exatamente. de que há um neoliberalismo por detrás disso tudo, né? Sim, mas também o neoliberalismo, se você não considerar essa mutação da linguagem, talvez ele estaria num nível de crescimento da depressão, mas não crescimento exponencial, talvez um crescimento mais vamos dizer assim, vegetativo. Né? É justamente a combinação desses dois, e mais esse terceiro elemento, que é, bom, como é que a gente pensa laços intersubjetivos, como a gente pensa utopias, como a gente pensa, por exemplo, coisas como a cultura, como a literatura, como o cinema, todo um universo que, tudo bem, tem relação com o neoliberalismo e também tem relação com a digitalização, mas é uma outra coisa. Né? Ou seja, você tem que pensar, para pensar uma ficção psíquica, sempre, né, em termos de trabalho, desejo e linguagem. Né? Então, as mídias, as plataformas digitais, a vida digital, ela, vamos dizer assim, vai acrescentar para esse caldo, né, algumas coisas muito, muito importantes. Né? Quer dizer, esse processo que estava lá no neoliberalismo da autoavaliação, pode dizer, bom, isso é importante, isso está lá desde o discurso sobre a desigualdade do Rousseau, né? A busca da excelência, isso está lá no Agathos e Arete dos gregos, né? Tornar-se uma pessoa melhor, isso tem um passado nobre, vamos dizer assim, né? Mas outra coisa acontece quando você precisa produzir tecnicamente a melhor versão de si mesmo, né? Ou de si mesmo. Quando você tem meios que eles são, vamos dizer assim, de produção de uma ilusão, né? Filtros, edições, né? Manipulações, que passam por exemplo, o fato de que você depende, né? Por exemplo, para pensar a trajetória de YouTubers, como a gente, né? Você depende absolutamente de uma coisa chamada algoritmo. Você sabe qual é o algoritmo que te comanda? Não sabe. Né? Você tem uma opacidade, né, no volume da sua mensagem, né, que você não controla.
Então é como se você estivesse falando e, de repente, a tua fala, 100 mil. Ou, de repente, a tua fala que você está berrando, 5. Não, mas isso muda o valor da mensagem. Né? Isso muda a reverberação da tua resposta. Né? Então aí a gente tem um problema, que é um problema simples, né? Que é como as pessoas lidam com as suas imagens. Isso, Lacan, né? O estágio do espelho. A sua imagem, ela é parte do seu eu. Você se fala através do seu eu, mas você não é o seu eu, não é o seu ser todo que está ali, né? E aí você tem um dispositivo que vai acumulando, né, camadas de não, o que você é o que os outros enxergam em você. Né? Isso é uma inflação, um bombeamento do narcisismo. Né? Então você tem uma hiperinflação do tamanho, da superfície, da importância, da polidez do eu, né? E aí você fica, vamos dizer assim, com uma imagem de si ou muito superestimada ou muito subestimada. Como a gente vê nos jovens, os jovens são mais afetados por isso, por quê? Porque eles estão numa negociação ainda mais incerta sobre o que sou eu e o que é a minha imagem, o que sou eu e o que é o outro que está vendo em mim, como é que eu quero ser visto, não sei também, né? Está muito mais confuso. Portanto, quando você faz isso, o problema aumenta muito, né? Então, vamos dizer, alguém de 20 anos olha para os seus colegas e esse ganhou o primeiro milhão, o outro está no segundo prêmio, esse aqui tem um emprego fabuloso, o quarto viajou para Marte, sei lá, e eles e eu aqui no meu estágio ganhando R$2.000. Bom, é uma ilusão, é um efeito de... Olha, você conhece 5 milhões de pessoas, tem um que é excepcional, o outro que deu sorte, o terceiro está mentindo. O quarto foi para uma pousada instagramável só para produzir um negócio. E está numa miséria. Lá dentro tá tudo uma bagunça, mas ele está criando lá o seu... E que efeito isso traz para os outros, né? Eu estou devendo. Eu estou incongruente comigo. Eu estou inadequado. Né? Daí você diz assim, esse sentimento ele vai bater naquele que tem uma fragilidade depressiva, sabe-se lá, e é outro capítulo, né? Ou seja, nem tudo na depressão é socialmente produzido. Né? Tem vulnerabilidades ali que são daquela pessoa, ou é socialmente produzido num outro sentido, né? No sentido de traumatizações, de maus encontros, de lutos mal resolvidos, quer dizer, como diz o Fanon, né? A sociogênese não exclui a psicogênese. Você tem que pensar as duas coisas, né? Elas andam juntas. Né? Então, a linguagem digital ela vai ajudar a produção social da depressão, né? Reduzindo a qualidade das interações, né? Criando um outro tempo, né? Aceleração da troca de mensagens, introduzindo significações aleatórias, né? Produzidas a partir de algoritmos e de efeitos maquínicos, do tipo, não me respondeu, quer dizer que ele não gosta mais de mim. Não, roubaram meu celular, estava sem carga, eu estava falando com o outro. Não, você não respondeu. O seu silêncio quer dizer que você não quer. Você disse, isso assim, contusões narcísicas que vão sendo produzidas por esse ambiente, né? Então, exposições indevidas, criança fazendo reality show de sexualidade, gente mandando nudes e depois o nudes vai para todo mundo, seriados como adolescência, né? Mostrando que você tem códigos ali de violência de todos os lados, né? Cyberbullying, cancelamentos, você tem uma série de patologias, vamos dizer assim, funcionamentos, né? Más práticas, né? Que a gente, claro, uma nova tecnologia você não sabe usar, como é que começa? Começa usando para o mal, né? Começa abusando, depois você, sei lá, regula, faz alguma coisa. Então a gente está vivendo isso, né? A exposição a telas por si só, depende da idade, depende de como você usa, ela é patógena, porque daí você corta, né?
os momentos de respiro, os momentos em que você poderia estar consigo e com seus demônios, né? Você se ocupa com, não, a prática do scrolling, né? TikTok, não dá para ser, vamos dizer assim, outra coisa do que uma espécie de acumulação de imagens que depois você diz assim, mas por que será que a gente tem uma variante de depressão, né? Que é o transtorno do déficit de ansiedade com hiperatividade, que também, de repente, não tem nada a ver com uma coisa chamada economia da atenção. Não tem nada a ver com hoje a batalha campal para você ter mais 5 segundos prendendo a atenção do sujeito. Não tem nada a ver. É uma coincidência. Talvez a gente não saiba como você parte daqui e chega lá e volta daqui para lá, mas é uma associação que a gente diz assim, é muito promissora do ponto de vista etiológico, né? E aí a gente poderia ficar desdobrando outras características tantas dessa linguagem, que eu acho que as pessoas já sabem, já conhecem, cada um experimentou, né? O excesso, né, de tela na epidemia de Covid e tantos outros contextos, né? O senhor fez algumas menções há pouco ao filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Eu gostaria de trazê-lo à baila aqui mais uma vez. Na obra que ele escreveu, A Sociedade Paliativa, ele diz o seguinte, abre aspas, toda sociedade deve levar a cabo a sua própria hermenêutica da dor, fecha aspas. Qual é a hermenêutica da dor adotada pela sociedade contemporânea? Aí a gente entra no outro tópico, né? Que é assim, ao mesmo tempo que ansiedade, depressão, autismo e transtorno de déficit de atenção vão escalando, né? A gente tem o que discutível, mas muitos chamam de uma crise global em termos de saúde mental, né? E que tem que ver com isso, né? Quer dizer, a hermenêutica que a gente tem, ela está chegando num ponto de esgotamento. A gente não sabe qual é a próxima, né? A gente está vendo um pouco na internet, mas essa ideia que durante os últimos 50 anos ela colonizou o mundo, ela colonizou a África, ela colonizou a Oceania, a Ásia, ela estabeleceu um código global das doenças mentais que não são doenças. Para começar, né, a palavra é transtorno. Tem gente dizendo, não, mas o transtorno é uma doença. Você pode dizer que o transtorno, ele é aplicado à medicina, é uma classe de doenças, né? Tipo transtornos endócrinos, transtornos... Qual seria a diferença, professor, entre doença e transtorno? Que eu vejo na imprensa, por exemplo, muitos amigos, eles usam de forma intercambiável, transtorno, doença, né? Exatamente. E aí tem um debate que é mais fino, assim, dizendo a gente precisa mostrar para as pessoas que isso é sério, isso mata, que isso não é uma coisa moral que você justa com fé ou com um pensamento positivo, que precisa de dinheiro, que precisa de investimento do Estado, que precisa de investimento da pessoa, né? Então, para isso, a palavra doença, ela é muito útil, né? Você diz, você tem que cuidar porque isso é uma doença. Isso não tem a ver com vou fazer mais pensamento positivo e daí vou atravessar a depressão e etc, né? Só que uma doença tem uma série de exigências, né, conceituais que você não aplica, né, aos sintomas mentais. Então, não é que não é biológico. Sim, deve ter o cérebro fica alterado, mas a gente não sabe se essa alteração vem pela forma de vida. A forma de vida altera o cérebro. Ou se o cérebro afeta aquela forma de vida, né? A gente sabe isso desde os estudos mais básicos sobre linguagem, né? Linguagem diferente, cérebro diferente. Não, mas o cérebro não é um órgão como o fígado, como o baço, como o rim, entende? Que ele faz a mesma coisa em todo mundo. Por quê? Porque ele, desde o começo, se desenvolve uma parte dele durante a vida, né? Uma parte dele ganha compleição pelo que você expõe, né? Pelas suas relações primárias de afeto, pela linguagem, por como você se constitui, né? Então, a gente não pode dizer nem que é exatamente uma doença e nem que isso é simplesmente um assunto moral social, né? Então, a palavra transtorno é um jeito da gente dizer é importante, precisa cuidar, né? E, ao mesmo tempo, não dizer nem doença e nem má vontade. Foi um compromisso, né?
Claro que daí você vai tornar isso público, as pessoas vão dizer, o Cris está negando que existe a depressão. O Cris está dizendo que... Não é nada disso, gente, mas a crise, né, do modelo de saúde mental, ela passa por isso. Passa por uma série de coisas que a gente foi deixando passar, mas que não era bem assim. Esquizofrenia genética. Anorexia genética. Cadê o gene? Cadê o circuito de alelos exato que me mostra? Não tem. Nenhum transtorno mental tem marcadores biológicos. Já pensou nisso? Tipo assim, tô com diabetes? Faço exame de glicose. Tô com depressão? Faço exame de serotonina? Não faz, não dá e não é isso. Não. Então é moral. É mais complicado. É mais complicado. E o que a gente tem, né? Então, aí voltando na tua pergunta, durante os 50 últimos anos, é uma versão de como funciona os transtornos mentais, que é uma versão muito ruim. Né? Nem mesmo os bons psiquiatras, os bons neurocientistas vão concordar com isso. E que, resumidamente, tem uma imagem que é assim, né? Dentro do seu cérebro tem um déficit de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor é dopamina, esse neurotransmissor pode ser a serotonina, pode ser o excesso de cortisol, pode ser endorfinas, mas a gente é um déficit. É uma diabetes, só que em vez de dar no seu pâncreas, dá na sua cabeça. Então você toma uma medicação que aumenta a recaptação de serotonina ou de dopamina, e você está tratando, você está curando a sua depressão. Muito ruim. Muito ruim, porque 15 anos depois você não fez nada para mudar a sua forma de vida e você está tratando a sua depressão. E a sua depressão está piorando. Ou, enfim, ela segue na barca. E daí você está, se você segue uma certa curva normal, você está com antidepressivo, mas o antidepressivo tem certos efeitos colaterais. Então você toma um Viagra. O Viagra com antidepressivo dá outros transtornos colaterais, daí você toma um remédio para o sono. O remédio para o sono deixa você meio grog, daí você toma um Vinvance. E daí você está numa alquimia, que você já não sabe mais onde começa e termina a coisa, achando, né, que as doenças mentais são isso, os transtornos mentais são isso. Tem um problema aqui e existem coisas que disparam esse problema, são os gatilhos. Pelo amor de São Dimas à tarde, não podia inventar uma metáfora menos ridícula do que o gatilho do quê? Do revólver, da metralhadora, isso. Não é assim que a gente funciona. Põe, pum. Não, os gatilhos são palavras, são situações, são estados mentais. Os gatilhos não dizem muito pouco. Né? Os gatilhos é o quê? São daquilo que sua depressão é feita. São memórias, são fantasias, são... Não. Eu sei muito bem que se eu recomponho e eu presto atenção nos gatilhos, eu estou tratando a depressão. Não. O senhor fez menção aí, à medicalização da tristeza, né? De que maneira esse processo que a gente vê no mundo todo, né? As pessoas hoje, elas estão tristes, elas tomam um antidepressivo, sei lá, qualquer outro tipo de medicamento para tentar, né, aquela questão paliativa, né, um paliativo para a tristeza. De que maneira essa medicalização, professor, ela contribui para esse aumento aí vertiginoso de diagnósticos de depressão? Bom, é o que a gente está vendo, né? Esse modelo, essa grande metáfora, né? Metáfora do gatilho, da diabetes mental, essa ideia que é uma ideia popular, ela se espalhou pelo mundo. Né? E, por exemplo, ela tem benefícios. Ela mostrou para as pessoas que a depressão não é uma brincadeira, não é uma fase. Você precisa enfrentar, precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, quer dizer, amenizando um pouco a ideia, né? Quer dizer, para isso você tem que dizer que é uma doença, e daí, bom, você acabou tendo aquela implicação e etc. Né? A gente deveria reconsiderar, né, que isso acabou introduzindo, né, não só uma cultura da medicalização generalizada, e que vai afetar violentamente quem? Não tem condição de se defender. As crianças, os autistas,
aqueles que o outro fala por você. Isso é Foucault. Então é o psiquiatra, é o neurologista, é o psicanalista, é o psicólogo e é o educador, e é todo mundo falando que, bom, você toma. Isso não é legal. Isso, a medicalização na infância precoce, a gente não conhece o efeito dessas medicações 40 anos depois, 50 anos depois, tomadas nesse. Não tem pesquisa sobre isso. Né? E tem pesquisa que diz, opa, toma cuidado. Mas a medicalização é só um capítulo, né? Vamos dizer assim, essa medicalização é só um capítulo dessa grande teoria. De que se você está sofrendo, duas coisas. Ou você é rico e compra uma outra realidade, ou você modula a sua cabeça para produzir estados mentais menos aversivos. Tudo bem? Né? Ou seja, é a lógica do condomínio para fora e é a lógica do se eu estou me sentindo confortável, se eu estou me sentindo assim bem, eu estou com saúde mental. Desculpa, mas saúde mental não é isso. Saúde mental, se tivesse que a gente dizer, olha, tem uma definição um pouquinho melhor que essa, dizer assim, como você admite e lida com seus conflitos? Admitir conflitos? Aí a minha diferença com o Byung-Chul Han, porque ele diz assim, nossa cultura não é mais uma cultura de conflitos. Acabaram as utopias, a gente não tem mais briga, a gente agora está numa civilização imunológica, né? Ou seja, onde o grande problema ele é pensado como uma espécie de assim alergia, né? Tá muito tóxico. O mundo tá tóxico, essa bolha tá tóxica, então vou para outra coisa. Meu casamento tá tóxico, então vou para outro casamento. Esse relacionamento é tóxico, vou para outra. E você diz, isso tá rolando. Mas dizer que nós não estamos mais numa civilização do conflito, no meu entender, é passar pelo óbvio que é uma civilização onde o conflito está cada vez pior e a gente está criando o quê? Ou condomínio ou muda o estado mental. E aí a gente vai dizer, grandes grupos. Muitos conflitos, né, professor? Conflitos internos, externos, né? Polarização político-ideológica, uma série de coisas. Que tal luta de classes? Que tal interesse distinto? Que tal as crianças resistem à educação desde que existe educação, que é um processo, porra, senta aí, aprende um negócio. A gente formou a ideia de que o mundo ele é funcional, quando ele não é. Né? Ou melhor dizendo, a hipótese de um mundo funcional é a hipótese que apaga conflitos. Né? E daí, quando eles aparecem fora de controle, fora de mediação, eles aparecem já no limiar da violência. Ou violência não. Ou violência não pode. Você fala, é verdade, mas só que você foi empurrando, não tratou lá atrás, agora você tem um problema que você não sabe nem por onde começar. Que tal, né, considerar que saúde mental não é ausência de conflitos, mas como você lida com eles, como você trata, como você cuida, como você os enfrenta, como você os admite. Né? Primeiro passo é admitir que tem contrariedade, tem conflito, tem diferença. Não, se você é diferente, então você é idiota, você é uma besta. Você vê? É um diagnóstico trivial. Né? Qualquer um que, olha, passa, né, pelo que está acontecendo, ele vai dizer isso. Né? E, tá bom, aí vem alguém, o professor da USP, fala isso, não, isso aí não, isso aí agora é outra coisa. Professor, para a gente encerrar aqui esse papo maravilhoso, a gente sabe que há um estigma em relação à depressão, né? Muito tabu, as pessoas têm dificuldade, independentemente da classe social, elas têm dificuldade, resistência em buscar ajuda, em conversar com terapeuta, né? Muitos homens, inclusive, têm essa coisa, né? Vou ficar abrindo minha vida para outra pessoa e tal, não vai resolver nada. Porque vai mostrar que eu sou frágil, vai mostrar que eu não sou forte o suficiente, vai mostrar que eu não tive uma boa educação, vai ser um déficit a mais em alguém que já está se sentindo em déficit. Exatamente.
O que o senhor diria para as pessoas que estão aqui nos assistindo, de maneira muito prática, como elas podem, de repente, acender um sinal de alerta de que talvez não estejam bem, de que possam estar, de alguma maneira, desenvolvendo um quadro depressivo? O que o senhor diria aí para essas pessoas? Bom, eu diria primeiro para você cuidar da sua forma de vida. Tá? Então, trabalha, trabalha, trabalha. Bórnia na sexta, ressaca no sábado, trabalha. Isso não é bom, isso não ajuda. Né? Mas a gente vai dizer, bom, tem gente que é obrigada a viver assim. 6 por 1 tem que ser uma coisa que tem que ser mudada em nome da saúde mental também. 6 por 1 não dá. Não Com dá pra você certeza. dizer. Olha, vou dar aqui um jeito da gente se defender da depressão. Tem jeito da gente mitigar, mas enquanto não mudar estruturalmente isso, a depressão vai continuar agraçando, né, em certas formas de vida. Né? Como você falou, né? Então, o primeiro passo é você superar um pouco essa ideia moral de que o transtorno mental é uma fraqueza, uma fragilidade. Isso foi ideia que o neoliberalismo põe na sua cabeça. Isso aí é para o quê? Para a cultura do vencedor. Você é um vencedor, então, vamos dizer assim, continua acreditando nisso, porque aqui a maior parte é 0, 0, 0, 1 é o tal. Mas, pensando, né, que é muito importante você cuidar da sua saúde mental, você prestar atenção, né, você não achar que certas coisas assim, são da minha personalidade, do meu jeito, principalmente se você tem uma alteração. Né? Ele está diferente, ele está mais isolado, ele está menos brincalhão, ele está menos engajado assim nos outros. Pode ser, de fato, um momento de recolhimento, um momento de luto. Pode não ser. Há certas depressões que são lutos que vão encrespando, que vão dando errado, e aí aquilo fica e você nem percebe. Né? E depressão não é só quando você perde uma pessoa querida, é quando você termina um casamento, quando você perde um grande ideal, quando você tem uma perda, qualquer tipo, ficou doente, perdeu a saúde, né? Perdeu emprego, luto. Né? Então, quando você tem uma alteração dessas que faz com que você assim deixe de experimentar os antigos prazeres, e não vale pinga, porque isso entra no nível medicação caseira, né? Os antigos prazeres mesmo, né? Alteração. Quais são os prazeres, vamos dizer assim, que estão na vida? Sono. Sono é um prazer, é um tesão dormir. Não estou conseguindo dormir, hein? Acordo cedo, não pego no sono. Sexo. Né? Não. Sexo é parte da sua saúde mental. E não é só fazer, é fazer com qualidade, é fazer com carinho, com afeto, fazer assim, numa experiência compartilhada. Não é tão simples, não é tchoco-tchoco no tchucu-tchucu, entendeu? É mais que isso, né? Como sono induzido por uma pílula. É sono, mas não é aquele tesão, né? Que você tem quando você dorme para valer. Comida. Como é que tá a alimentação? Adoro comer, tô comendo muito, mas tem um problema aqui, né? Ou então não quero mais comer, não tem outro problema aqui. Né? Vamos dizer, são todas formas de satisfação. Né? Vamos na festa? Não quero ir. Não vou. Por que você não vai? Você gosta lá, a turma. Eu tô meio assim, envergonhado, não quero ir. Opa, ali é uma coisa que você gosta de fazer. Está acontecendo aqui. Por isso que quem vive sozinho está em desvantagem em relação à saúde mental. Por quê? Porque os outros, especialmente os outros que você confia, que você está junto, eles funcionam como um espelho de cuidado. Eles dizem para você, opa, bandeira amarela, homens, você está mais agressivo ainda. Isso já é porque na nossa cultura, né? Mas, opa, tá sintoma de que podemos estar aí no caminho. Né? Você está mais recolhido, né? Ou seja, você não encontra mais aquela satisfação de estar com os outros. Né? Isso é típico. Né? Por quê? Porque para a gente, estou com você, Rodolfo, é um prazer. Você fala uma coisa, eu falo outra, é legal a gente estar juntos. O depressivo já acha aquilo
que o Rodolfo está pensando de mim? Eu acho que ele, isso que eu falei, ele não Não gostou, gostou? ele deu aquela risada, mas é meio falsa. O Rodolfo, ele, é melhor eu não voltar aqui, porque ele tem aquele jeito, assim, tudo da minha cabeça, né? Porque eu estou, né, no processo depressivo, então eu estou em autocrítica, né? Eu estou em autocrítica permanente. E daí, quando eu vejo o outro, essa autocrítica vira para lá. E daí você começa a ver o mundo com gente só te criticando. O mesmo com a agressividade, né? Aquele que era muito agressivo, é muito frequente que na depressão essa agressividade, em vez de ser dirigida, né, para a vida, para o mundo, para o combate, para o conflito, ela volta para o eu. Né? Quando isso está acontecendo, daí já é farol amarelo para vermelho. Né? Então, são todos, né, o quê? No fundo, derivações da a máquina de prazer tá rateando. Né? Você começa a sentir tudo meio indiferente, tanto faz, né? A indiferença vem antes da tristeza, né? E aí você tem que considerar também certos grupos de risco, né? Os grupos estruturalmente de risco, né? Então aqueles que estão com uma perda, né? Mas também aqueles que têm uma posição social que vai confirmando, né? Ou captando interpretações depressivizantes. Né? A gente sabe que na população negra você tem uma quantidade maior de depressão maltratada. Né? Por que será? Tem a ver com a melanina que não filtra o sol e daí o sol é uma coisa vital? Não, né, gente? Tem que ver com sucessivas experiências de subreconhecimento. Né? Ah, mulheres num certo perfil, a mesma coisa, grupo de risco. Né? Pessoas que vivem em ambientes ou em formas de vida onde você tem assim naturalização de racismo, assédio moral, assédio sexual, bullying e violência ostensiva. Na Austrália, essas são as medidas básicas de saúde mental, política de saúde mental. Zero racismo, zero assédio, zero violência sexual. Oh, melhoraram os índices, incrível. Não tem a ver, deve ser lá, serotonina, mas você muda os índices. A pessoa fala assim, a Dinamarca, né? Eles são muito felizes. Isso porque A desigualdade lá é. 5 horas por dia, porque andam de bicicleta, porque, bom, você tem ali, claro que aquilo tudo foi conquistado graças a alguma marca. Eles têm tempo para ler, para estar com a família, né? Essa coisa toda. É verdade. Mas tem uma estatística curiosa, né? Porque de fato você tem uma forma de vida invejável, né? Em muitos sentidos, né? Mas eram estatísticas elevadas, eu não segui isso, mas nos anos 90, 2000, eram estatísticas muito elevadas para suicídio. Muito. Né? E você usava isso um pouco como contra-exemplo. Você fala, olha, não é a ausência de conflito. Né? Porque ali você criou uma realidade como um condomínio. Mudei para a Dinamarca. Então aqui os conflitos, eles estão... Não, é que... Seria uma conversa, seria aqui um tema para uma outra conversa. Seria a solidão, o viver sozinho, né? Aí você tem conflitos muito, né? Que tem muito difícil de expressá-los culturalmente, né? Você tem um excesso de individualização, muita solidão. Aí você cria as mesmas condições, né, que em outros lugares, mas por outros caminhos, né? Por outras injunções, mostrando, né, como você tem essa variação, né, vamos dizer assim, de determinantes para a produção social da depressão. É uma questão bem complexa, né, professor? Por isso a gente diz também, pé atrás com discursos de vou curar sua depressão com uma dieta, vou curar sua depressão com exercícios, vou curar... Ou simplesmente recebendo uma oração, uma reza, né, qualquer coisa do gênero. Né? Exatamente, né? Ou vou tomar uma substância, mesmo que seja uma substância, né, mágica, você diz, talvez dê uma melhorada na hora, mas mudar a forma de vida é a coisa mais difícil que tem.
Por quê? Porque você não faz rápido, custa caro, demora tempo e você não consegue acelerar. Porque o ritmo que a pessoa é capaz de mudar é lento. Quanto tempo você demorou para formar aquele sintoma? 30 anos. Agora eu quero em 15 minutos. Não vai ser assim. E Não vai tem ser. e tem uma estrutura social, como o senhor bem enfatizou na nossa Exato. conversa, que não permite que muitas pessoas, né, milhões de pessoas no Brasil, consigam mudar de vida, né? Mudar o Exato. comportamento, né? Trabalhar menos, descansar, dormir, fazer sexo, ler Ficar um com a bom família. livro. Ficar com a família. Né? Mais tempo. Né? Brincar com os Sim, filhos. São coisas sim, óbvias. Né? Brincar, crianças que entram no mercado de trabalho muito cedo. Ou mesmo em classes ricas, o idiota do pai que põe na escola, ele vai entrar na FUVEST. Eu quero daqui a 11 anos que ele tenha. É um neoliberal, né? E exercendo seu neoliberalismo sobre a criança. Né? verdade. Isso aí termina mal. São vários discursos que a gente te diz, né? A gente não sabe muito o caminho, né? Mas tem Nunca coisas acaba bem. que não dá, né? E como o desespero é grande, a chance de se embarcar numa coisa dessas é muito, muito forte, né? Então, Professor, aí. é, muito obrigado, viu, por me atender, pela generosidade em conversar comigo aqui. Eu fiquei muito feliz. Essa conversa é de utilidade pública, não tenho dúvidas que as pessoas que vão assistir essa entrevista serão muito beneficiadas, né? A gente está no mês do Setembro Amarelo, essa campanha, que eu acho que tem uma grande importância, né, para alertar a sociedade. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e longa vida ao canal Kapler, que é uma Isso. função antidepressiva dessa sociedade. Obrigado. Gente, antes da gente encerrar, se inscreva aqui no canal, deixa o like. O like é importante para o canal crescer e aparecer. Então, deixa o like, compartilhe o link deste vídeo com mais pessoas e ative o sininho para receber as notificações. Todas as quintas-feiras tem vídeo novo aqui no canal, tem entrevista nova aqui no canal. E não posso deixar de encerrar sem dizer o seguinte: você que está nos acompanhando, se você não se sente bem, se você não está num momento legal, precisa conversar com alguém, de repente tem dificuldade, você pode ligar para o Centro de Valorização da Vida, o número é 188, ou você pode acessar o site www.cvv.org.br, você vai conversar com pessoas que estão ali preparadas e dispostas a te ouvir, tá bom, gente? Então é isso, se cuidem, muito obrigado, professor, e até a próxima. Valeu, gente.